Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos lá para mais um dia do nosso devocional. E essa semana nós estamos falando sobre família. E hoje nós vamos falar sobre confiar e entregar nas mãos de Deus com confiança as questões da nossa família. Amém? Lá no livro de Atos, no capítulo 9, diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. Aqui, quando fala alguns daquela seita, algumas versões colocam alguns do caminho, tá? Que é o povo de Deus. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra. Abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vá à rua chamada direita, pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito os teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocarem o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quando deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa. E, impondo-lhes as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levando-se, foi batizado. Amém? Essa passagem aqui, ela é incrível. Não sei se eu vou conseguir explanar ela toda para vocês, mas o que o Espírito Santo me conduzir nesse dia, vocês serão impactados com essa palavra, amém? Abra teu coração, porque Deus quer fazer algo incrível dentro da sua casa, da sua família, amém? Aqui, Paulo, que ainda era Saulo, era antes da conversão dele. E Paulo, quando era Saulo, ele era perseguidor do povo de Deus. Aqui ele chegou a pedir carta para dirigir-se ao sumo sacerdote para mandar matar o povo de Deus, todos aqueles que falassem em nome de Deus. Então, ele perseguia esse povo, os que falassem em nome de Jesus.
E então ele estava indo, ele queria ir até Damasco. E aí ele ia lá nas sinagogas e ele queria, vamos falar bem rasgado aqui, ele queria fazer um estrondo lá, né? Porque aqui era época, não era como hoje. E não ia ser pouca coisa, ele ia passar a espada. E quando ele estava indo para Damasco, é, ele estava indo no caminho, então ele teve um encontro com o Senhor. Olha que tremendo. Ele estava indo perseguir o povo que falava de Jesus e ele teve um encontro com Deus. Sabe, às vezes a gente fica tão preocupado, né, com a nossa casa, com a nossa família, porque às vezes tá indo para lugares errados, às vezes está andando com companhias erradas. Mas sabe, quando chegar nesse limite aqui, porque aqui eu não sei o que o Saulo ia fazer ali, mas ia ser algo muito bárbaro. Então Deus parou ele, sabe? Essa confiança nós temos que querer. Deus vai parar aquele que quer ir para o caminho errado, aquele que está indo contra a vontade de Jesus. Aqui era contra a vontade de Jesus. E Deus parou Saulo. E eu acho tão incrível aqui, porque quando Deus fala Saulo, Saulo, porque me persegue, Saulo, quando Deus repete, né? É que nem a nossa mãe, tua mãe já chamou você pelo nome. Imagina, Rúbia, Rúbia, o que você está fazendo? É assim que Deus falou ali com Saulo. Então ele estava chamando a atenção dele. E é tão incrível, porque Saulo responde assim: quem és? Aí tem uma vírgula. Sabe que a Bíblia tem que ser lida de forma natural e sobrenatural. Natural é quando você respeita ponto, porque muda tudo quando tem uma vírgula, uma exclamação, um ponto de interrogação, não é verdade? Então aqui, ó, quem és? Vírgula, Senhor. Ele já sabia que era Deus. Isso aqui é tão lindo, gente, porque fala nos nossos corações. Saulo aqui andava no meio daqueles que falavam de Jesus, sabe? E isso é tão importante, porque seus filhos estão na sua casa, sua família está na sua casa. Eles estão vendo falar de Jesus, eles já sabem quem Ele é. Ai, Deus, isso é tão forte. Então, Saulo já respondeu aqui: quem és? Senhor. E o Senhor disse para ele: eu sou Jesus, a quem te persegues. Ai, a quem tu persegues, olha que lindo. Porque ele é perseguidor de Jesus e Deus apareceu para ele e disse: eu sou Jesus, é Jesus que ressuscitou. Ai. E aí ele diz para ele: duro é para ti recalcitar contra arguilhões. Ah, Deus, isso é demais. Recalcitar quer dizer resistir. Arguilhões é algo que incomoda, que espeta. É como se Deus falasse para ele: é como se Deus falasse para ele: para de resistir. Porque você já está ouvindo, você já está sendo avisado. Tem algo que já está te cutucando. Para de resistir, arguilhões. Para de resistir. Porque ninguém ganha uma luta de Deus, minhas amadas. Ninguém ganha uma guerra contra Deus, sabe? Então confia que quando o seu filho, a sua filha, o seu marido, tua esposa, se é um homem que vai ouvir isso aqui, estiver indo contra a vontade de Deus e com muita força para destruir mesmo, ou para fazer algo muito errado, sabe? Que tiver uma fúria, Deus vai parar. Você precisa ter essa confiança, essa convicção no seu coração. O seu desespero não deixa Deus agir. Quando você se aquieta, Deus age.
Ninguém aqui parou Saulo. Ninguém impediu Saulo. Ninguém disse, não, Saulo, não vai lá. Não, Saulo, não faz isso. Ele foi. Ele foi. Ninguém parou ele. Mas Deus para. Deus para. E quando Deus teve um encontro com ele, eu acho tão lindo, porque a conversão de Saulo, ela foi imediata. Uma conversão verdadeira, imediata, quando você tem uma experiência com Deus de verdade. Você muda seu comportamento na hora, sim. Sim, você pode demorar para mudar alguns hábitos, mas o seu caráter é transformado quando o seu encontro é genuíno. Pois então, se você ainda tem desejos pelo pecado, se você ainda tem desejos de coisas que não condiz com o servo de Deus, é porque você ainda não teve um encontro genuíno com o Senhor. Você precisa ter este encontro genuíno com o Senhor. Amém? E essa conversão aqui, ela me mostra isso. Ela é maravilhosa. Porque Deus já chegou para ele e disse, então, vai até Damasco. Deus não impediu ele de ir até o lugar. Olha, meu Deus, isso é demais. Deus não impediu ele de ir para Damasco. Não era para Damasco que ele queria ir. Então, só que ele não ia mais lá para fazer o que ele queria. Ele ia lá para fazer o que Deus queria. Ele se converteu no meio do caminho. Ai, Deus, isso é maravilhoso. E Deus já foi dando os comandos ali para ele, o que ele tinha que fazer, sabe? E aí levantaram ele e levaram ele. Porque ele caiu. Com aquela voz, ele caiu, né? Ele caiu e ficou cego. Às vezes você tá aí achando que vai. Essa pessoa que tá passando problemas na sua casa, sabe? Dificuldades ou até uma doença. Você acha que isso é para morte. Isso pode ser para uma conversão, sabe? Deus aqui fez Paulo cego. Ei, ele perdeu a vista dele. Ele perdeu, ele não podia mais enxergar. Mas ele podia ver. Porque ele perdeu a vista, mas ele não perdeu a visão dele. Então, quando ele estava cego, os homens que estavam com ele levantaram ele e levaram ele até Damasco. E ele ficou 3 dias sem ver. Imagina a angústia. A Bíblia diz que ele não comeu e nem bebeu. Imagina o desespero. Você tem um encontro com Deus e fica cego. Você tem um encontro com Deus e você acha que você não pode passar por dificuldades, tribulações, perdas? Pode. Porque Deus, Ele não vai deixar na sua vida aquilo que tira você da presença dEle. Porque aqui era um impedimento de Saulo fazer o que ele ia fazer. Então Deus começou mudando o rumo de Saulo, mudando a visão dele. Meu Deus, isso é muito forte. Deus começou a mudar o propósito na vida de Paulo, mudando a visão dele, deixando ele cego, totalmente dependente de Deus. Ele só podia ouvir, porque Deus nós não vemos. E Deus permitiu que ele continuasse ouvindo, porque Deus ia falar com ele. Isso aqui é um mistério muito lindo. Deus podia ter tirado a audição dele, mas ele não queria, porque ele queria falar com Saulo. Então Deus tirou a visão. Deus tirou aquilo que ele usava para o natural, para usar algo para o espiritual. Deus tirou a visão dele, que ele usava para o natural, para perseguir, para fazer ele dependente do Espírito Santo de Deus, para ouvir o Espírito. E assim ele foi até lá, e enquanto isso, Deus falava com Ananias, né? Que era quem ia colocar a mão sobre Saulo para ele ser curado. Isso é tão lindo, porque Deus já preparou a cura.
Aleluia, Jesus. Deus já preparou o milagre, Deus já preparou a restituição, Deus já preparou. Deus já preparou. Você não está vendo porque está longe dos seus olhos, mas Deus já preparou. Enquanto Saulo estava cego e Deus falava com ele, Deus também falava com Ananias, que tinha a cura dele. Isso é maravilhoso. Aleluia, Jesus. Vocês conseguem entender? Vocês conseguem entender o nível de confiança que vocês têm que ter em Deus? Você consegue ver com os seus olhos espirituais? Consegue ter essa visão? Meu Deus, isso daqui é muito forte. Então, enquanto Deus falava com Ananias, Paulo não podia ver, Saulo não podia ver, mas ele podia ouvir a voz de Deus. E ele podia ter visões. Então Deus deu visões para ele. Deus tirou a vista para dar visão. Porque visão fala de coisas espirituais, é coisas que ainda não existem, não estão sendo enxergadas com os olhos naturais. É uma visão, e vista fala de natural. Vista qualquer um pode ter. Enxergar qualquer um pode enxergar, mas visão não. Visão é para escolhido, porque Deus fala para Ananias, porque Ananias questiona, mas Senhor, aquele é o perseguidor. Mas Senhor, aquela mulher lá, Senhor, ela é assim, assim. Aquele homem, Senhor. Às vezes você mesmo está olhando para o teu filho, para a tua filha, dizendo, não pode ser escolhido. Às vezes você olha para o seu marido e fala, não tem mais jeito. Você olha para a tua esposa, essa não se levanta mais. Você precisa olhar com os olhos da fé. Você precisa ter a visão que Deus já preparou alguém. Só que você precisa soltar a sua mão, porque não é você que vai fazer. Deus já preparou alguém. Deus já preparou alguém. Alguém que também não acredita. Meu Deus, isso é forte. Alguém também que não acredita, mas que vai ter que obedecer a Deus. Deus já preparou alguém que não acredita no teu milagre. Deus já preparou alguém que não acredita nas suas promessas. Deus já preparou alguém que não acredita que você é capaz, mas vai ter que obedecer. Meu Deus, isso é muito forte. Porque Ananias questiona Deus e também ficou com medo, sabe? Medo de confronto, medo de ouvir a história de verdade. Às vezes, a pessoa que olha para mim, para você, para os seus filhos, para o seu marido, para tua esposa, e não acredita mais, sabe? E questiona Deus. Mas Deus falou para Ananias, vai Ananias, porque ele teve medo, um medo de confronto, um medo porque talvez já sabe da história do outro lado, ele já sabia da história do outro lado de Saulo, ele já sabia que Saulo era um perseguidor, que era um pecador, ele já tinha ouvido da história de Saulo por outras bocas, não da de Deus. A visão de Deus para as nossas vidas não é a visão dos homens. Meu Deus, eu sinto o Espírito de Deus muito forte. A visão de Deus para as nossas vidas não é a visão dos homens. Muitas vezes, há pessoas que até querem te ajudar, mas já escutou tanto falar do teu passado, já escutou tanto que não consegue, tem medo de aproximar, tem medo de escutar a conversa e não fica sabendo da história verdadeira. Aqui, Ananias achava ainda que Saulo era aquele mesmo Saulo, mas ele já não era mais. Meu Deus, isso é forte. Ele já não era mais, ele já tinha tido um encontro com Deus, mas Ananias ainda não sabia. Aleluia, Jesus.
Aleluia, Jesus, isso é muito forte. Então você precisa crer, porque talvez você esteja sendo esse Ananias, que ainda está com a sua visão lá no passado, que ainda não acredita na conversão dos seus filhos, do seu marido, que você fica duvidando, fica achando que tinha que ser mais. E Deus, ele já estava fazendo todas as coisas longe da visão de Saulo. Ah, Deus maravilhoso. E Ananias então obedece. E ele vai até Saulo, porque Deus já tinha dado a visão a Saulo, inclusive tinha soprado o nome de Ananias no ouvido de Saulo. Quando você perde os seus recursos naturais, os seus recursos espirituais são acentuados. Uau! Quando você perde os seus recursos naturais, os seus recursos espirituais são anunciados, são reforçados, são aumentados. Então Ananias vai até onde Saulo estava. Deus fala com ele, o nome da rua, o lugar. Então o Senhor aparece no meio do caminho. O Senhor diz para Ananias. Aí é tão lindo que o Senhor começa a contar para Ananias. O Senhor começa a contar como ele tinha que fazer e falar. E quando Ananias chega lá, ele chama irmão Saulo. Uau! Ele chama Saulo de irmão. Uau! Queridos, o homem espiritual não é como o homem natural. O homem espiritual não é como o homem natural. Quando ele chegou lá, ele virou para Saulo e disse: irmão Saulo. O Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Então, isso aqui foi muito rápido. Sabe, quando você soltar o teu filho, a tua filha, quando você soltar teu marido e parar de olhar com a visão natural para ele, quando você deixar que os seus ouvidos ouçam a voz de Deus e o que os seus olhos não vejam, aquilo que os seus olhos naturais conseguem ver. Quando você se fizer de cega para as coisas que o diabo quer que você vê, e você conseguir ouvir o Espírito Santo de Deus, você vai ver uma conversão na sua casa sobrenatural. Você vai ver um encontro com Deus. E talvez você seja essa pessoa. E Deus já está falando com você e você está resistente. Como diz aqui no começo, está resistindo a fala, aquilo que está te incomodando. Tem algo te incomodando aí, incomodando para você voltar para a igreja, incomodando para você ouvir a palavra. Tem algo te incomodando, mulher. Se levanta e começa a caminhar de novo. Tem algo te incomodando aí. Tem algo dizendo, não vá para esse lugar. Sabe? Que esse lugar é de pecado. Tem algo dizendo para você, não pega. Não pega esse cigarro, não pega essa droga, não pega esse copo de cerveja. E você tá resistente. Sabe?
Tem algo dizendo para você, não manda essa mensagem, não liga esse telefone, não liga. Você se incomoda no meio do caminho, você vai pensando, não devia estar indo, não devia estar indo, mas você não você resiste a isso. Para de resistir, que Deus vai te pegar no caminho. Aqui, Saulo precisou perder a visão para acreditar que era Deus. O que você vai precisar perder para acreditar que é Deus que está te incomodando? Aleluia, Jesus. Meu Deus. Para de ter medo. Para de resistir. Deus vai ter um encontro com você maravilhoso. E sabe, é tão lindo a conversão de Saulo, porque ele nunca mais recuou. Saulo nunca mais recuou. Se você entender como que é, se você ler o livro de Atos, aqui a implantação da igreja, se você ler como Paulo começou a caminhar como missionário, suas viagens, sua confiança, sabe? Ele tinha uma convicção tão forte naquilo que ele foi chamado para fazer. E a convicção forte que ele tinha era por causa desse encontro com Deus. Onde ele estava indo contra os planos de Deus. E Deus parou ele no caminho. Então você precisa ter essa experiência com Deus, para que você tenha uma convicção do teu chamado. A falta de convicção, ela está ligada a um falso encontro com Deus. Talvez você até foi para a igreja, talvez você até aceitou Jesus, mas você não teve esse encontro genuíno, sabe? Para que você tenha essa convicção de que Deus te chamou para algo muito maior. Muito maior. Então, não tenha medo de renunciar, porque se você não renunciar, você vai perder. Deus tirou visão de Saulo. E Deus não fez isso pelo mal dele. Se você ler a história toda depois, a vida dele foi outra. Ele poderia ter sido morto nesse ataque. Ele poderia. Entende? Então você não sabe o que você está perdendo de ganhar com esse medo que você está de perder coisas tão banais, sabe? Uma noite ali de algumas horas de prazer, sabe? Você tá trocando Jesus por isso, sabe? Você tá trocando Jesus por coisas tão pequenas, por lugares que você nem devia estar indo mais. E você não sabe o que você está perdendo. Porque viver experiências com Deus não tem nada nesse mundo que supere. Caminhar com Jesus, sabe? Cumprir o teu chamado, o teu propósito de vida com plenitude. É isso sim que é ter prazer. Isso sim que é sobrenatural e maravilhoso. Amém? Eu sinto muito forte o Espírito de Deus que vai restaurar muitas vidas, que vai trazer muitas pessoas à conversão genuína através dessa palavra. Deus, nós oramos, Pai, para que os corações, Pai, estejam como terra fértil para receber a semente que é a sua palavra, Senhor, porque de mim nada tenho, Pai. Mas quando é do céu, Pai, a palavra, ela germina, ela cresce e ela floresce, ela frutifica. Pai, eu oro para que frutos, Senhor, frutos sejam colhidos, Pai, a partir dessa semente, Pai, na vida das suas filhas, dos seus filhos, dentro dessas casas, dessas famílias, Pai. Ah, Senhor, que essa conversão genuína, que esse encontro, Senhor, restaurador de vidas, aconteçam nessa casa, Pai, nesta família. Amém? Deus seja louvado.
Aqui quem falou com você foi Rúbia Barbosa. Fica com Deus.